Sejam super bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito para falar sobre Open Banking, Open Finance, economia aberta, que dá voz aqui para a comunidade, quem está ajudando a construir esse ecossistema incrível que a gente está fazendo aqui no Brasil. Eu sou o Gabriel, vocês já me conhecem, sou fundador da Open Box, compartilho notícias com vocês aí todos os dias, o que é mais importante e relevante ali dentro do Open Banking, obviamente com a pitada de bom humor que a gente precisa, né, para viver o nosso dia. E seguindo essa nossa sequência, cara, de pessoas incríveis que a gente está trazendo aqui, histórias muito legais que a gente está compartilhando. Tô chamando agora o Iago, estamos internacionalizando aqui de Belo Horizonte, então a gente tá trazendo aqui, enfim, cara, a gente vira demais, então vou deixar ele se apresentar, a gente ainda vai conhecer um pouco mais da história dele, da Invest Play, que é a empresa, enfim, que ele é um dos fundadores, enfim, tá trazendo aqui para dividir com a gente como é que eles têm trabalhado com o Open Bank. E super prazer te receber aqui, Iago, seja super bem-vindo, cara. Boa, Gabriel. Cara, primeiro, obrigado. Te falei, essa é a primeira vez que a gente conversou, né? A trazer a forma leve do Open Bank, né? Um termo tão técnico aí, que um ano atrás, 2 anos atrás, quem não estava na bolha não sabia nem o que significava. Ainda muita gente não sabe, né? Mas quando eu te vi lá fazendo as brincadeiras, trazendo de uma forma leve, trazendo meme, eu lembro dos primeiros memes que você fez, eu não lembro qual que foi, cara, eu te falei isso lá em São Paulo, né? Mas distribuiu nas redes aqui, né? Fui propagador. Então, primeiro, parabéns aí por todo o compartilhamento, pela energia, né? Que não é fácil reunir tanta gente boa aqui, mexer no material, divulgar isso, enfim. Então, parabéns aí. Acho que o Brasil todo ganha aí, o time todo, o Open Bank todos ganham. Então, parabéns aí. Contem com a gente também, como é que a gente puder ajudar. Boa, cara, super obrigado aqui. Então, acho que, enfim, eu tenho dividido muito com o pessoal que é um momento, na minha visão, assim, super especial dentro do mercado, porque a gente tem até players que antes não eram tão abertos assim a conversar e se abrir, etc., que isso tem acontecido. Então, é um momento legal pra caramba de viver. E, cara, vamos lá, antes da gente entrar em Open Bay, cara, eu gosto de começar sabendo tua história, quero saber, enfim, de onde que você veio, quem que é o Iago, saber um pouquinho antes aí desse mundo aí de Open Bay, um pouquinho da sua trajetória. Legal, show. Contando um pouquinho aqui, né, como é que a gente começou aqui, ou até antes disso, é, prender, isso é quase uma frase bonita de parede, né, mas é real. Prender sempre teve ali um bichinho correndo na veia, sabe? Desde, cara, eu fiz de tudo, assim, desde marca de evento, tive um distribuidor de bebida, e na época era uma distribuidora de bebida com tech, assim, sabe? Era tipo o Zé Delivery. Aham, A gente conectava as distribuidoras com os clientes. Isso foi 2014, eu acho, 2013, se não me engano. maneiro, maneiro. E deu errado, né? Assim, na óbvio, novo pra caramba, sabe, comprando coisa, endividei, enfim. E teve muita coisa, cara, assim, legal. Eu tive a oportunidade também de desenvolver um projeto que hoje casa até um pouco com o Open Bank, assim, quando a gente fala de time, né? Em alguns convidados aqui que você trouxe, alguns, né, que já estão falando de Open Banking há alguns anos, às vezes eles estavam um pouco à frente do tempo, né? Aham, Principalmente porque não estava nada regulado e era, né, inovação de mercado e algo do tipo. Aí em 2015, se eu não me engano, cara, a gente desenvolveu a Amazon disse que ia trazer o Amazon Prime Air, que era entregas com drone em até 30 minutos na porta da galera. Você já eu viu isso? lembro, Não. eu lembro dessa história, inclusive algumas ideias nessa época aí, talvez de relacionada a medicamento, tipo, É, alguma zona coisa. rural, que Exato, não tinha exato. acesso. E aí eu lembro direitinho a propaganda, um amigaço meu, é da minha família, mas considero mais amigo, assim, que mora lá em Miami. E ele teve a ideia, assim, me chamou pra tocar com ele e falou assim, cara, esse negócio vai dar merda, velho. Porque entregar na zona rural é lindo, faz super sentido, dá acessibilidade e tal, etc.
Só que no centro, como é que você entrega isso lá no centro de Miami, lá em Nova York, aqui em São Paulo, aqui em BH, qualquer lugar, né? E os drones, normalmente, eles eram muito grandes, porque você tem as faixas de voo, né, de Aham. zonas de voo, ele tinha que voar entre a zona civil e... esqueci lá o termo técnico. Então, eles eram muito parrudos. E aí a propaganda da Amazon Prime Air era colocando um tapetinho que tinha tipo uma tagzinha, que o drone ele localizava aquilo ali, ele pousava exatamente em cima daquela tag, né? E a gente falou assim, cara, Força Armadas Americanas vai dar pau nesse negócio. E deu uma caralhada de pau. Assim, cara, você bota uma bomba nesse negócio, solta em qualquer lugar, você vai olhar pra cima, vai ter esses 500 mil drones voando, né? E aí, resumo da história, a gente desenvolveu um porto de drone. Começou no B2C, só que ficou muito caro, ficou $700, $800 para uma pessoa ter na porta da casa dela. Aí depois nós fomos pro B2B, que era para vender para UPS, para Mas nessa época FedEx. não era tão caro, pelo menos, né? O dólar não era tão caro, exatamente. E aí era receber, assim, em locais, igual você tem a caixa de correio, você coloca lá a convencional, receber mercadoria e, enfim, foi várias coisas legais. Fui mexer com patente na época, velho, que Mas peraí, com deixa eu isso, voltar antes aí. Isso aí, você estava no período da faculdade ainda, já tinha formado. tava no período da faculdade, fazia administração na FGV, Você aqui em São Paulo? aqui em BH. Em BH, BH. É. Aí teve a oportunidade, foi nessa confusão, cara. Foi várias coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava numa empresa. A gente trabalhava com software de imunematologia, Peraí, vai devagar aí, cara. glossário É, aqui, né? Sobre a você colocar aqui uma. Né? O que que é isso, cara? Como que fala? imunematologia. Tá, imune. Cara, Imunohematologia, tá bom, tá bom. tá? Eu vou falar um monte de besteira aqui também. Inclusive, para explicar o que que é. Quem souber aí que estiver escutando, corrija nos comentários. Não, não, você deu uma ideia pra que lado é isso? Não, basicamente é assim, sendo bem superficial. Você vai doar sangue, você vai mexer alguma coisa com sangue, você vai colher sangue. E aí você vai colocar lá naqueles tubinhos, né? Você vai colocar aquele tubinho dentro de uma centrífuga, dentro de alguma máquina que vai colocar reagente, que vai mexer naquele sangue ali. Vamos resumir assim por alto. O Aham. software que estava lá no computador do analista ou de quem toca, era a gente que desenvolvia, Hum, saca? A gente é embarcado no hardware das duas maiores empresas de fornecimento de hardware de imunematologia do mundo, que era uma cara, francesa e uma suíça. Acho que é francesa e suíça. eu vou dizer assim que se tem um mercado que deve ser pior do que banco para trabalhar, é o de saúde, né? É, Porque é um software que não pode. Ah, errei aqui. exatamente. Ali você Fiz uma perde análise dinheiro, errada, não dá nada, não. aqui a gente perde dinheiro, lá a gente perde vida, né? Exato. Então, assim, eu gosto de falar isso, que assim, cara, que fintech não é brincadeira, mas assim, health tech é a mesma É, história para pior, porque, cara, você tem. Ainda mais um caso desse, né? Falando de exame, cara, é um negócio super sério. Então, eu imagino como é que era o é, rigor ali, a preocupação na hora de desenvolver software nesse cenário, né? exato. E aí, assim, você tem desde um software de análise de alguma coisa, você tá com colesterol alto ou baixo, até alguma coisa extremamente pesada, saca? E aí eu não tenho muito capacidade técnica, assim, de falar, tem muito tempo isso, era muito novo na época, mas era bizarro, assim, sabe, cara? Aham, aham. Inclusive, aí a curiosidade super legal, é, eu trabalhei lá dos meus tipo, 16 aos meus 21 anos, algo do tipo. Depois eu fui para a Austrália fazer um intercâmbio, inclusive até comecei a olhar a questão de Open Bank na época, isso 2015, por causa do Goebbels, Ah, era super fã, assim, e lá não tinha. E, e aí, assim, quando tava nesse período, assim, né, de entender esse momento, né, que depois veio surgiu a Investplay, a curiosidade é que o time lá dessa empresa de imunematologia são os meus sócios aqui hoje. que maneiro, cara. O CTO, o Dev, o designer, né, além do Thiago, que você também conhece, e Uhum. tem mais um. Então, é um relacionamento que a gente tem de 15 anos, saca? Então, assim, as coisas fluem muito mais legal, assim. A Maneiro. gente tem
Mas é isso, aí teve essa questão do drone, aí logo depois a gente mexeu Cara, o com. drone, o drone, inclusive, fazer uma aspas aqui, cara. O pessoal sabe que eu sou horrível de referência, eu vou falar mais uma informação que eu não lembro aqui a fonte, mas eu posso achar no Google em algum momento. Mas que acho que foi alguma dessas empresas grandes fechou essa divisão de entrega por drone, etc. Cara, dava muito trabalho quando você começava a ver as áreas disponíveis para transitar com o drone, diminuía muito. E aí você chegava nesses locais onde podia transitar, era muito denso, então tinha muito apartamento, etc. Então fazia muito sentido no alto de um prédio você entregar aquilo, como é que você faz isso chegar uma pessoa e tal. Mas que veio aí com super potencial nessa época e acabou talvez não engrenando muito a forma que a gente imaginava nessa época aí, né? Mas eu lembro É, muito que tudo era drone, assim. é. Eu lembro essa competição de inovação, etc. Drone era a figurinha carimbada ali. Você Depois foi impressora 3D, depois teve as épocas, né? as palhetas mexicanas aí. As paletas mexicanas, exatamente. Mas essa parte do drone especificamente, velho, inclusive a gente até começou a olhar, eu tive que estudar muita patente na época, e tinha patente de porto de drone para janela de prédio, olhando lugares super habitados. Era uma coisa horrorosa, velho. Horrorosa. Tipo assim, você bota o negócio para fora da sua janela, que é enorme, não vai Uhum. dar certo. Naquele O formato ali prédio, não dá o certo. prédio não deixa nem a gente É, colocar um ar-condicionado é, direito aqui, um negócio lá na janela. Teve uma vez, quando eu mudei aí na pandemia pro Guarujá, eu conheci as regras do prédio, etc. Eu voltei da praia e deixei uma blusa na varanda lá secando. Me ligaram, ó, não pode deixar pendurado aí, não sei o quê. Ó, a gente tinha imagina que eu... mandar furar a parede, metido no ar-condicionado, depois falar que podia. Não, não, fui leve, fui leve, fui leve. Aí Também não lembro. tu imagina você for num lugar desse nível de chatice, tu falar de botar um mini drone ponto ali pra fora da É, janela. exato. E isso lembra um pouco, assim, de time, velho, Open Bank, sabe? Porque Uhum. lá atrás estava muito à frente do mercado, da aceitação do mercado. Igual você falou, né? Teve lá algumas startups promissoras e tal. É, eu lembro que eu fui procurar a gente foi procurar o melhor advogado de Miami de patente. Eu escrevi a patente, velho, sozinho, fui aprender que era Caraca, patente, cara. negócio difícil pra cacete, tem que reivindicar não sei o quê. Aí a gente só bateu, isso é detalhe pequenininho, a gente só bateu em patente similar da Amazon e do Google. Mas assim, Ah, tranquilo, tranquilo. os nossos 12 escritórios de advocacia Exato, resolveria o isso. jurídico, todo É, só que ia não. encarar, ia encarar diferente. Esse foi eu. Aí, assim, estacionou o negócio. E agora eu tô vendo que a Amazon fechou, não sei se foi com a UPS ou com a FedEx, começaram alguns movimentos de testes. Nós estamos em 2022. A galera falando de Open Bank, pô, extremamente inovador, extremamente do caralho, o negócio voando. Falando de Aham. Open Bank 2013, saca? É tipo, é inovação, mas aí a gente tem Uhum. a sorte dos órgãos entenderem, o Bacen entender, os bancos centrais entenderem e regulamentar isso, e aí falou assim, cara, Aham. agora a brincadeira, ou você entra, ou você entra. É. E como é que foi essa época aí que tu foi pra Austrália, tu foi ficar lá, e aí, enfim, tu era fã do Guia Bolso, queria entender um pouquinho Boa. desse momento aí, que esse foi um período que eu também acabei fazendo intercâmbio, fui para trabalhar numa startup lá em Singapura, fiquei uns 6 meses Legal. ali, 2015 para 2016, mas eu não era tão organizado financeiramente, né? Então eu olhava o Guia Bolsa, eu usava isso, eu usava no comecinho ali também, mas por lá eu lembro que na época o meu interesse era muito pequeno, então eu acabei não acompanhando muito o que estava rolando, eu queria saber um pouquinho mais Claro. desse momento aí. Cara, eu fui para a Austrália em 2015, se eu não me engano. 2015. E aí, sim, antes disso, eu até comentei essas marcas de evento, eu tive duas, três, não sei. As primeiras deram super certo, né? E aí aquela ideia, novo, muito, Que evento realmente. você fazia? Cara, era evento, a gente teve feira gastronômica, a gente teve evento de música, musical, Maneiro, um cara. festival mesmo.
Era muita grana, velho. Tipo assim, eu tinha 18 anos, 19 anos. Teve evento, deu quase 100 pila lá de lucro líquido, saca? Eu tinha perdido a direção rumo na vida já. Não, mas então, aí que a Globo não mostra, né? Qual que é o asterisco do negócio? Isso não é todo evento que você vai fazer. Você no jovem ali, né, empreender, fiquei, cara, vou abrir uma startup que eu vou conquistar o mundo, vou virar um unicórnio de 3 Nessa meses. época tu mandava arrastar pra cima, né? Que não tinha Exatamente. E aí, assim, a primeira, a segunda deu super certo, a terceira pra baixo a gente achou que era literalmente festa, que era só fazer e a vida tava ganha. E começou a dar porrada e saiu endividado. Você já Sabe? faz a conta, né? Não, vou fazer 3 no mês, 300 pau, o ano inteiro, né? Tudo tranquilo. Né? Só que aí a outra festa é maior, o outro evento é maior, uma feira gastronômica maior, aí você tem que botar mais grana, o risco aumenta, você não tem experiência, enfim. Mas aí foi o gatilho, velho, que eu entrei no mercado financeiro. Eu fiquei devendo meu ex-chefe dinheiro, inclusive, que ele tinha me emprestado na época, e aí eu não tinha grana pra pagar. Ele sabia disso, aí ele disse, velho, o que que você entende de ação? Eu tinha 19 anos. Falei assim, cara, já tinha, não sei se tinha Lobo de Wall Street já. Assim, cara, eu já vi filme, eu não sei nem o que que é essa, o que que faz ação, né? Já escutei esse termo, mercado de ação e tal. Aí ele falou assim, ó, você vai começar a estudar, isso durante o horário de trabalho e tal, vai começar a estudar. Na época a gente tinha contratado alguns cursos, a Empíricos era muito forte na época. Fizemos vários lá, small caps, vacas leiteiras, eu lembro até hoje dos relatórios que a gente... E aí ele ia fazer um aporte mensal e a gente dividiria o lucro. E esse lucro eu pagaria o que eu devia para ele, além de ser. E aí que eu comecei. A gente não chegou a levar para frente. O cara foi o visionário ali, né? Falou, Foi o visionário, pra estudar aqui, vambora. Apesar de não ter ido para frente, assim, a gente estudou muito, a gente não chegou a tocar o projeto e tal. Eu fui para a Austrália. Mas eu fiquei apaixonado, velho. Eu comecei a entender mercado financeiro, 20 anos, assim, fiquei louco. Falei assim, velho, é isso aqui e tal, do caralho. E aí eu conheci o Guia Bolso na época, comecei a usar muito Guia Bolso, e me evangelizava o Guia Bolso, velho, em 2013, 2014, se não me engano. Maneiro. E falei assim, cara, esse negócio aqui, porra, do caralho, velho, você faz tudo, tinha um papelzinho lá, planilhinha, ou, né, tinha muito app de gestão financeira manual. Na época eu me enrolava com o Guia Bolsa, sabe qual que era o meu problema? Ah, Eu. Assim, problema do usuário também, mas na hora que eu ia usar, eu me embolava, que eu conectava o cartão de crédito e aí misturava a saída e a entrada do cartão com a saída do dinheiro na conta e meio que dobrava, aí parecia que eu tinha gastado o dobro e aí algumas vezes, enfim, não se conectava com a conta que eu tinha, então eu acabei não... Você gastava mais e botava a culpa no app. Entendi. Não, na verdade, era uma época que, cara, era muito fácil gerenciar as finanças porque eu não tinha de onde gastar. Então, assim, era a época boa de universitário, eu gastava, cara, o bandejão na época era R$ 1,90 na USP aqui em São Paulo. As festas open bar a R$ 20. Não tem Exatamente. como errar na gestão. Não tem... Tem como errar com R$ 100, né, velho? Exato, assim, mas me embolava ali e tal, mas inclusive eu baixei o Guia Bolso de novo, agora, né, em 2022. E, cara, tava com acesso a uma conta que eu tenho até hoje, tipo, o negócio tava lá, cara. Olha que legal. Que legal. Muito louco, cara. Que massa. Aí e tem um adendo, né, em relação a mais antigamente, assim, a gente movimentava muito mais dinheiro, né? E lá era uma dificuldade falando do usuário também, Iago, né? Porque você tinha lá, você conseguia criar a carteira dinheiro. E assim, eu gerenciar o dinheiro, toda vez sair, dar lá o input que eu gastei tal coisa, às vezes bagunçava, às vezes voltava. Enfim, hoje a gente tem, né? Dinheiro, cada dia que passa vem diminuindo. Então eu só apoio. E aí, bicho, eu gostava demais do Gabolso, fui usuário beta deles lá, fui convidado na época de ser usuário beta deles, fiz relacionamento com os caras, conversei lá um tempo na época. Aí fui pra Austrália, não tinha nada na Austrália, ficava louco. Eu morei em Sydney, em North Sydney, que é tipo uma São Paulo. Você atravessa uma ponte assim, você entra numa mini São Paulo, assim, sabe? Maneiro.
E aí, muita multinacional, muito banco e tal. Assim, cara, o que o Guia Bolsa não tá fazendo aqui? Por que o cara não tá aqui, velho? E eu voltei, quando eu voltei, falei com os caras, aí um ano depois surgiu o Investplay, 2 anos, um ano e meio depois surgiu o Investplay. Quando surgiu o Investplay, eu falei com os caras, velho, é gestão financeira lá fora, começa a olhar lá fora. Hoje tem alguns PFMs bem legais lá, inclusive, até por causa do Open Bank lá, né? E aí, olha que legal, por causa da Investplay, a gente se conheceu na prática, a Investplay e o Guia Bolso, né? Nós conhecemos os caras na prática, fomos em São Paulo algumas vezes, conheci a sede do Guia Bolso. Que maneiro, Eles mentoraram a gente pra cacete, que inclusive. maneiro. É, a gente mentorou eles depois de um ano, assim, bem pequenininho, né? Mas eles estavam olhando formas de monetização do Guia Bolso, porque sempre foi uma dificuldade dos PFMs pré-Open Bank, né? Como Exato. monetizar. E eles estavam trazendo um cara de um banco grande para tocar a parte de investimento deles lá, e da corretora, na verdade. E a gente foi conversar. Eu lembro que o Thiago Alvarez estava na sala também. E, enfim. E aí foi essa relação. A Maneiro. gente aí seguiu a vida Invest Play, né? Guia Bolsa seguiu. E hoje está aqui a gente convergindo ali novamente e falando de Open Bank, que os caras foram, né? Que maneiro. Professores ali, apesar de não serem necessariamente o primeiro, que teve a maior relevância ali inicialmente. Exato, Depois teve o exato. Lívia fazendo do caralho aqui dentro também. Enfim, mas Não, foi um cara, pouquinho desse sentido. não tem como você, né, não... É porque acho que foi o maior case, na minha visão, assim, de B2C, né, cara? Beleza, vieram outros, etc. Mas olhar para trás, eu particularmente não consigo lembrar de outro naquela época. Óbvio que você tinha, enfim, gente fazendo várias coisas e tal, mas o top of mind ali acaba sendo eles, cara. É, Mas, exatamente. cara, eu queria saber, assim, um pouco mais, então, talvez desse momento aí, tipo, de como é que você foi, enfim, como é que foi o começo ali do Invest Place na época. Pô, você usava o Guia Pulso, mas, cara, a gente não chamava de Open Banking aqui. Você já entendia que era Open Banking isso? Como é que foi esse início, até você ter contato e falar, puta, não, isso aqui é um modelo, é pra onde esse negócio vai, isso aqui vai me dar pra caramba. Boa. É, Queria entender um pouquinho mais dessa parte da história. Legal, legal. É, Veszprém, como é que ela nasceu, né? O pessoal que dentro tem Veszprém tá cansado de escutar isso, tá, gente? Eles falam, né? Já vai falar da Rico, vai falar de não sei quem. Mas a gente nasceu dentro da Rico, na época, segundo o maior corretor do Brasil. E olha que curiosidade, a gente nasceu dentro de um Startup Weekend. Olha que massa. Cara, que maneiro, Conhece? vários, eu lembro. Participei de alguns em São Paulo aqui. Boa. Eu tinha participado de alguns aqui também. E louco, fascinado, querer criar alguma coisa e tal. Foi lá que a gente fez, em 2015, 2016, um aplicativo de mobilidade urbana. Um pouco advindo também da Austrália, porque lá você viu o trem chegando e Aham. ônibus chegando em tempo real. A gente tá assim, cara, por que não tem isso no Brasil? A gente criou um aqui, nasceu no Startup Weekend também, criou um aqui e começamos a pilotar, só que a gente foi ver em ônibus que você tem licitação, né? Que são só você chegar lá e meter um GPS no ônibus. E aí a gente teve um negócio, uns Arduinos, que criou e colocou debaixo dos bancos, assim, ilegalmente, né? Ainda bem que tá tudo gravado isso daqui. Você Tranquilo, cara. você faz o corte, né, tal. Mas, e aí eu tinha participado de alguns Startup Weekend, mas nunca tinha participado de um fintech. Não estava tendo aqui em BH. E aí teve um Startup Weekend de fintech no Rio de Janeiro, na sede da Stone, inclusive, patrocinado e idealizado pela Rico. E então eu fui para o Rio para participar apenas do Startup Weekend voltar. E aí nasceu o Invest Game, que é Invest Play. Basicamente, a gente ganhou o evento do Startup Weekend, começamos lá a mentoria com a Rico. Pô, mas tu mandou bem, então, porque, pô, na minha época, os que eu participei, tu ia lá na ideia do grupo e sempre tinha umas ideias malucas. Então, acho que, assim, no final do dia, mais valia o Do aprendizado ali do aprendizado. que a gente não conseguiu não ter. Eu lembro que uma vez eu fiz uma com o grupo, e aí, eu já falei isso também no outro episódio aqui, mas eu saí de lá com uma ideia de fazer uma parada de câmbio peer-to-peer, assim.
Só que não tinha a menor ideia que era uma casa de câmbio, o que que era isso, enfim. Aí acabei fazendo umas intermediações malucas ali e tal. Mas, cara, pra mim o mais legal era, cara, ouvir o cliente. Então, assim, o pessoal fala hoje de MVP, falando, pô, pelo amor de Deus, cara, você É, já tinha que estar sabendo de nem falar mais. Assim, aí, exatamente. vambora. A Tal, pô. jornadinha ali, Zero to Hero, validar Exato. problema. Então, pô, era muito legal você ir lá e ver que a sua ideia era uma merda. Você foi É, fazer e o cliente odiou. Então, a gente tinha umas ideias muito loucas de sempre parecer coisa de viagem, de mochilão, de não sei o quê. Porque, pô, tu pega um monte de universitário e tal, né? E aí tu pensa nos problemas que os caras têm. Uma galera que na época, obviamente, né, a gente tinha uma posição ali super privilegiada e tal, então vinha algumas ideias que era meio que, putz, mano, eu quero montar algo relacionado a entretenimento. Quais são as festas que sim, tem, as melhores festas para ir? Como é que eu faço a viagem e tal? Então era um negócio meio assim, mas acho que mais importante do que o fim ali, acho que era o meio, né? Então era um com aprendizado muito certeza. legal, assim. Foi uma Não, escola muito boa. e são 3 dias que te amadurecem pra cacete, assim, né? Sim, Te abrem portas para você se amadurecer no médio e longo prazo pra caramba, assim, né, velho? E lá foi a mesma coisa, assim, a gente tinha um tipo um honra ao mérito, esqueci o nome lá, que era um tipo o pior grupo ganhava uma. Assim, você foi o piorzinho. A gente ganhou um desse antes, numa outra Startup Week, a gente teve de tudo, velho. Teve um que não deu nada, saca? É, boa. mas era Mas, muito cara, legal. mas isso acho que o mais legal da cultura, assim, de startups e tal, é justamente isso, né? Então você tem aqueles fuck up nights que a galera vai falar só do que deu merda, do que deu errado. Cara, quanto mais eu converso com mais gente, mais eu escuto as histórias. Falo, cara, tem É, que fazer mesmo e meter as caras e não tem outro jeito de fazer, não. exato, Sou né? legal, não tem outra alternativa. É. E daqui a pouco você tá nas escolas, velho. Assim, acho que levar essa experiência, né? Levar o empreendedorismo, a educação financeira, né? Cada dia que passa isso vem sendo mais difundido, ainda tem muito chão para andar, Sim, sim. mas quando você leva isso para a base que já é uma outra geração mais nova, né, velho? Já nasce totalmente digital, já descentraliza, inclusive, o dinheiro, né? Você tem hoje um jovem de 12 anos fazendo não sei quantos milhões no TikTok, né? De casa. Essa molecada investe em cripto, mas não investe na renda fixa. Exatamente. Acha mais tranquilo entender DeFi do que entender como é que Exatamente. funciona a renda fixa. E nós somos os tiozões até da renda variável, assim, né? É só cripto de boa. Mas é Exato, exatamente exato. isso. Mas aí E foi como é que isso. era Invest Game nesse começo aí, cara? Best Game, o desafio era ajudar a Rico a educar financeiramente o cliente dela. Na época, 2017, Selic estava lá em cima. Então, mostrar para o cara, o primeiro nível de entrega de valor era mostrar para o cara que existe um mundo além da poupança. Tá? Então, Olha tesouro, o ciclo voltando aí. CDB, Voltamos mesmo, voltamos a 2017. voltamos a 2017. Mostrar para o cara que era uma LCI, uma LCA, um CDB, um tesouro, N coisas. E a gente criou um game nesse final de semana, que era o Invest Game, para ensinar as pessoas a investir melhor, saca? E aí, fomos lá para. Não sei se você conhece ali a sede da Stone no Rio, de frente Não. pro Porto ali. Fomos pra rua, fomos validar, fomos monetizar. Foi do caralho, assim, o final de semana, sabe? E aí a gente ficou próximo da Mônica, inclusive somos próximos hoje aí, da Grão, a Mônica Sacarelli, né, fundadora da Rico, e depois, eu acho que um ano, cara, nem isso, 8 meses, a XP comprou a Rico. Se eu não me engano, a bagatela era tipo de 400 milha na época, assim, né? Foi uma Na época, pitadinha né? na época, Hoje já já, bem investido como deve ter sido, vale muito mais. é. E aí começou, cara, assim, o Invest Game começou, isso foi 2016, assim, era um projeto, eu trabalhava em outro lugar ainda, e aí 2017 virou uma empresa, falei assim, cara, eu tocar esse negócio e tal, a gente passou no programa de aceleração, no FIENG Lab, a FIENG é a Federação Mineira das Indústrias, aí a coisa começou, velho, aí a Mas falta brincadeira virou sério. como é que chamava assim? Acho que tinha um ecossistema mineiro de startups forte pra caramba, né? São Pedro Valley, Que ficou um tempo sem o funding, depois eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro durante a faculdade de saber que assim o ecossistema era muito forte, bem próximo até
de órgãos públicos que incentivavam, Era. etcétera, ali, né. Até do governo de Minas aqui, tinha o CID aqui também, que O era CID, é, isso mesmo. o CID era um como é que eu posso era um programa de aceleração, desenvolvido pelo governo, e aí você tinha lá um cowork, era um centro de inovação que eles criaram, né, tipo um mini Cuba, assim, um mini Nova Bra, talvez, Uhum. mas com ciclo de aceleração, sabe. A gente chegou a estar lá um momento também, mas teve o São Pedro Valley aqui, existe ainda, e que nasceram startups do caralho aí, cara. O Hotmart, Simpla, Melios, e Cara, vários pra quem outros. não conhece aí, quem talvez tá ouvindo aí e não tá super envolvido, cara, acho que é muito legal conhecer e estourar a bolha aí de Rio, São Paulo aí, que, cara, tem muita coisa sendo construída aí, Brasilzão. Então, enfim, já é bem conhecido, né? Tô fazendo propaganda aqui de negócio que já é Sim, conhecido pra caramba, achando que tô fazendo vantagem. Mas é bom, assim, alguém vai ouvir isso aí e falar, cara, que maneiro, vai correr atrás. exato. Não, e o legal é que nessa época, assim, 2013 a 2018, eu não confesso que eu não sei o quão próximo, assim, tá o quão fomentado tá o São Pedro Valley, mas na época era referência Brasil, batia São Sim, Paulo, batia sim. Rio, foi muito forte. Aí depois começou a nascer Floripa muito forte, saiu do eixo ali Rio-São Paulo, né, principalmente São Paulo. Continua forte, mas agora também deu uma descentralizada boa, né, assim, a pandemia eu acho que ajudou muito a dar mais visibilidade para o Brasil todo, para o norte, para o nordeste, para o sul, centro-oeste, enfim, então a gente participou desse programa de aceleração, o Feng Lab, aí virou uma empresa, velho. Aí a gente começou a fechar a corretora. Qual que era o modelo de negócio na época, né? A gente basicamente era remunerado como se fosse um agente autônomo de investimento, captava lead no mercado, qualificava esse lead, levava esse lead para a corretora, a gente tinha corretoras como clientes, aí a gente começou a ver nicho em escritórios de investimento associados às corretoras. É, Um dos maiores escritórios, eu não lembro que era o maior na época, associado à XP aqui de Minas, o Thiago, inclusive, ele virou nosso mentor, cara, e aí a gente começou a abrir mercado em escritórios de investimento também, porque a gente via que o escritório, ele perdia muito tempo para explicar coisas básicas para os clientes deles. Eu lembro um caso específico, assim, que me marcou, que eu estava nesse escritório específico, não sei se eu posso falar o nome dele, mas Pode? Não, é, sempre ele vai é, escutar, mas eu acho que é super enfim. tranquilo, assim, o Thiago Pena do caralho, o cara, depois mandar o podcast aqui pra ele. Eu lembro de um case que me marcou muito, é, que eu fui lá, tinha uma reunião com eles, aí tinha uma sala, tava tendo uma sala de reunião, o pessoal tava discutindo sobre imposto de renda. Basicamente é isso, pra não dar detalhe. Nem lembro, na verdade. Mas tava falando sobre imposto de renda de um cliente X. E tava tipo assim, meia hora para explicar como é que era a dedução do imposto de renda. Era uma coisa muito simples, teoricamente, né? E isso foi fomentando, assim, cara, como mais um agente autônomo gasta tempo com coisas simples, né? Em 2011, eu acho, cara, eu participei de um escritório, de uma palestra num escritório, cara, isso é 2011, 2010 e 2011. Eu fui numa palestra no escritório da XP, lá em Volta Redonda, minha cidade natal, e eu, pô, tô indo num escritório de investimento, que parada é essa? XP, pá. Tipo, na época eu falei, pô, um negócio louco, mercado financeiro, nem sabia que tinha isso em Volta Redonda. E basicamente era uma explicação geral aí, muito lindo que você está falando, tipo assim, cara, você precisa entender o que que é o mercado financeiro para você saber que você tem oportunidades ali. E aí eu tô mais do que aberto a te ajudar, e aí eu tenho meu serviço, assim. Então, na época, eu olhei e falei, cara, que legal esse negócio, até comecei a ler, mas eu lembro que eu olhei mais como, na época, era o agente autônomo, né? E aí, um moleque da faculdade falou: "Não, esse negócio aí vai dar grana pra caramba, isso é um mercado louco." Aí eu falei: "Pô, esse cara tá parecendo. Esse cara tá me levando pra alguma coisa errada, né?" Então, eu Pirâmide acho, financeira, né? pô, me deu um blocão de coisa pra estudar pra prova do agente autônomo. E, meu irmão, vai embora com isso aí que você vai arrebentar e tal. Esse cara, na verdade, eu vou até mandar esse podcast pra ele. Ele chama Zeca, cara, Zeca Calil. Ele que me levou lá pra conhecer e tal. Depois a gente acabou nem se falando mais, mas eu acompanho um pouco a trajetória dele de longe. O cara, meu irmão,
seguiu o mercado de investimento até hoje, tá aí voando e tal. Olha que legal. E quando você vê como é que o mercado expandiu, cresceu pra caramba, você fala, caraca, realmente os caras estavam com uma visão super certa. Mas, pô, eu cheguei em casa pra explicar pro meu pai o que que era aquilo que eu tava. Nessa já. Eu já não consegui explicar com a qualidade que o cara virou o telefone assim. E seu pai achando que você tava louco? Exato, e aí não conseguimos chegar vamos dizer assim, não converteu aquele lead para XP, mas estava lá meu cadastro e Sim. etc. Então era uma dor grande, pô, e eu já fazia DM, tava, nossa, sei lá. E como entendia muita coisa que o Nada. cara falava, não entendia nada. É. O Brasil tem um costume muito forte de confundir educação financeira com matemática financeira. Que é como investir. Educação, como é que investe, né? Como é que é juros, né? Não, velho, você tem que falar de psicologia econômica, de comportamento, saca? Isso entra no Open Banking, inclusive. Até na nossa própria solução aqui de PFM, soluções de Open Banking, é, os nossos mais de 200 milhões de pessoas são pessoas diferentes, cara. Como é que a gente está criando ali uma experiência específica para aquele perfil, para aquela idade, para aquela. Exato. Porque é muito comum falar de classe, né? Classe social, A, B, C, D, E, F, renda, mas dentro dessa classe você tem uma infinidade de comportamento, de educação, de N coisas. Momento de vida. Momento de vida, histórico de vida. Você tem a pessoa que, cara, criada numa família tradicional, você tem a pessoa que não teve pai e mãe, vó, foi criado com uma tia, ralando desde os 9 anos de idade, Uhum. enfim. E aí essa pessoa está na mesma idade, pode estar na mesma classe social, mas e aí? Né? Qual que é? Ela lida com dinheiro diferente da outra, né? Que tem foi educada financeiramente de uma outra forma. A gente entra em N vieses, assim, que inclusive foi a nossa primeira pivotada. A gente pivotou duas vezes, assim, maiores. Foi quando a gente saiu dos escritórios de investimento das corretoras para ir para as escolas. A gente teve um braço de escolas de educação financeira. E a gente abriu mais um braço, na verdade, para depois pivotar. Porque a monetização na corretora era volume, a gente estava falando de renda fixa, né? No escritório fazia sentido, era muito legal, tal, etc, mas o escritório também ganhava no comissionamento, era no variável. Então, para ele te pagar algum fixo ali já era mais complicado, ou algo do tipo, né? A gente trabalhar em cima de um variável era mais difícil, sem um fixo mínimo, assim. E na prática, aí entra total Open Finance. Quando a gente sabia, né? A gente sabe que o brasileiro não é educado financeiramente, mas quando a gente foi para a prática, velho, é tipo assim, extremamente muito mais bizarro do que a gente acha que é, saca? As pessoas sabem muito menos do que a gente acha que elas não sabem. Nós, na verdade, né? Não só as pessoas. É, E isso aumentava o nosso CAC, porque o meu custo de aquisição desse cara é muito maior, porque eu preciso convencê-lo muito mais, eu preciso educá-lo muito mais. Vídeo, uma receita, uma remuneração teoricamente baixa, que ela precisa ganhar no volume. Era a receita da merda, E saca? o cara que mais precisa quanto maior o CAC, às vezes o cara tem até menos recurso para trazer, sei lá. Obviamente Exato. também, óbvio que tem muita gente que. E isso, aliás, é até muito mais comum do que parece. Há muita gente que tem grana pra cacete, meu irmão, não conhece nada disso também. É. Mas assim, não é porque você vai pensar assim, cara, empreendedor aí, o cara tem 5 restaurantes, tem um restaurante gigante, mas o cara bota dinheiro no bolso ali e sabe muito bem o que tá rolando ali de É, produtos e tal. Então imagina assim o trabalho que é para primeiro diagnosticar em que momento que esse cara dá, onde você começa a conversa com ele ali, né? E exato. E aí, quando você vai pegar assim na prática, tem um mundo muito maior por trás, a insegurança da pessoa, o desconhecimento gera insegurança, a insegurança te
te faz não gerar ações, né? Então é melhor você ficar na poupança, é mais seguro. Então a inclusão financeira ela é muito baixa ainda, né? Uhum. Eu acho que o Open Finance vai ajudar bastante, pode ter um potencial de ajudar bastante, se bem feito, assim. E aí a gente foi para as escolas. E nas escolas o Bacen estava junto com o MEC, falando, cara, precisamos levar a educação financeira para os jovens. Inclusive o Thiago, esse Thiago Pena da 3A Investimentos, Maneiro. que apresentou a gente, falou assim, cara, tô sabendo de uma verba para a escola pública para levar a educação financeira para jovem. Pô, Pô, do caralho e tal, vamos, né? Se eu não sou educado financeiramente hoje, adulto, é porque eu nunca fui educado financeiramente. Vamos arrumar essa base que ela maneiro. cresce melhor, né? E aí, ficamos um ano, cara, rodamos nas principais escolas assim, de Belo Horizonte, rodamos piloto, viramos projeto, é, só que com N dificuldades também. Assim, na prática, o jovem não é ativo financeiramente, então Uhum. tangibilizar a realidade para esse cara é totalmente diferente. E o jovem que eu tô falando é ensino fundamental 2 e médio. Então, assim, o cara não tem boleto para pagar, criança, Sim. o menino, a menina, não tem um cartão de crédito para pagar, não tá atrasado, não tá fudido financeiramente, recebe ou não mesada. E quando você vai na prática do Brasil, você vai ver que a escola particular é a minoria da minoria. E aí a gente não conseguia atender a pública pela dificuldade da entrada no setor público e a falta de tecnologia para levar uma solução tecnológica para dentro das escolas, sabe? Então a gente sofreu Eu tô muito. falando de que ano isso aí, mais ou menos? Nós estamos falando de 2018. Uhum. Aí ficamos um ano batendo cabeça, aprendendo pra cacete. Foi um momento muito difícil, pessoalmente falando, porque tava quase 2 anos já naquilo ali. Tinha saído de outra empresa, não tinha um salário mais. Eu recebia salário, cara, desde os meus 16 anos, 15, 16 anos que eu recebia bolsa. Eu fiz técnico em informática, programação, no meu ensino médio. E eu, com 15 ou 16 anos, eu arrumei estágio, depois eu nunca mais parei de trabalhar. Então, mesmo que um dinheirinho pequenininho, igual você falou lá no começo, né, da conversa, era R$ 10 a festinha open bar, uma blusinha custava 5 ou R$ 10 na época. É, 2017, 2018, tinha praticamente nada, e aí a família já começa a questionar, tipo assim, ô bicho, vai E arrumar uma aí? coisa de verdade, não, né, arrumar um emprego e tal. E só dando murro na ponte faca, tive momentos pesados, assim, velho, tipo assim, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? Essa porra não vira e tal. Mas a gente tem um problema muito grande que é a falta de educação financeira brasileira. Como é que monetiza esse cara? Como é que faz desse propósito aí virar um negócio, Hã? saca? Era o que a gente sempre tomava porrada, tomava porrada. E aí eu tinha uma ex-sócia na época que ela tinha um programa de educação financeira para RHs. E aí as coisas começaram a virar, velho. A gente saiu, né, fomos pro B2B, B2B empresa, RH. A gente tem braços em RHs hoje, inclusive. Vamos pro B2B RH, levando um game bem-estar financeiro para o colaborador endividado ele produz menos, ele tem mais chance de acidente de trabalho, tem várias pesquisas, a gente tem benches de startups bem, bem legais que trazem bem-estar financeiro, inclusive tem um na Inglaterra, Celery Finance, os caras estão em série C ou D de investimento, saca? Hã? E aí a vida mudou. Aí 2018, 2019 a vida mudou, começou a virar, começou a ter receita, a gente começou a contratar devagarzinho. On game, né, de educação financeira. Ah, tive o prazer de conhecer aí um dos nossos principais mentores, o Xandinho, que ele era sócio do PP Prova, que foi vendido para Croton, para Somos, depois para Croton, que hoje é nosso investidor, inclusive. O cara era mentor, virou amigo, mentorando o tempo inteiro nossa parte comercial, hoje virou nosso investidor, que ajudou a gente nessa época de escola, que a PP Prova era uma. Já tinha esse acesso ali também, Total e no tal. conhecimento. E aí, cara, veio a pandemia. Tal da pandemia, não sei se você ouviu falar aí, né? Eu vi, cara, parece que Deu um estrago, né? pô, A gente vendia RH, cara. Tínhamos RHs grandes como clientes. Tava começando a rampar, a gente ia levantar nossa primeira rodada de investimento. E aí veio a pandemia. E aí eu lembro que a gente estava negociando contrato. Inclusive o Thiago é nosso sócio hoje, que era um desses investidores. O Thiago que você conheceu em São Paulo.
Uhum. A gente recebeu um aporte, eu lembro direitinho, apareceu um negócio lá na China. E aí o sócio dele morava no Vale do Silício, já chegava as coisas lá antes do que aqui, e aí só foi a cada 2 dias uma nova atualização. Ó, esse negócio parece que vai durar meses. Não, semanas ou meses. Ó, estão dizendo que pode durar até anos. Aí só foi tipo assim, vou te dar o investimento à vista, agora 2 dias depois vou te pagar de 2 vezes, ou senão agora de 6 vezes. Só que a gente tinha contratado, a gente tinha aumentado o time, começou a crescer assim, teoricamente, né? E aí, da noite pro dia, cara, a RH fechou a porta. A RH fechou a porta, tipo assim, não fala de benefício comigo, que eu nem sei se meu core da minha empresa vai sobreviver. Nem fala de benefício para mim na Ambev, por exemplo, que eu nem sei se eu vou estar vendendo bebida amanhã, porque o bar vai estar fechado, eu não sei como é que vai ser, um grupo Pão de Açúcar, qualquer empresa que seja, né? Sim. Aí foi 6 meses assim, velho, inferno na terra, para todo mundo, né? A gente não foi o sorteado, acho que todo mundo sofreu muito, pouquíssimos conseguiram vender lenço ali, né, naquele momento. Uhum. E, e aí a gente entrou no mercado de instituições financeiras de novo, por coincidência. As grandes empresas que têm cooperativas internas começaram a nos levar para as cooperativas internas dessas empresas. Então, Ah, tipo, Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar tem o GPA, tem a GPA Ativa, que é a cooperativa deles. uhum. Você tem uma Valorec, que é uma multinacional francesa, que é cliente nossa até hoje, levou para a Coval, que é a cooperativa deles. E aí a gente começou a entrar no mercado de cooperativa, entrou no mercado de banco, entrou no mercado de previdência, entrou no mercado de seguradoras, tananã, tananã, aí o negócio desembolou, aí virou. Aí voltou, e a gente sempre com a pegada de assim, cara, o game é muito legal, a gente tem uma plataforma gamificada, ela educa bem e gera dados para a instituição financeira. Então, Então, eu queria te perguntar, na verdade, é isso assim, em que momento aí dessa trajetória do você começar com o projeto de educação financeira, etc., em que momento que os dados começam a entrar aí na boa, trajetória e tu começa a lidar com isso? boa. É, quando a gente virou, assim, a gente começou a ser demandado por cooperativas e previdências e outros bancos menores, a gente falou assim, cara, por que esse cara tá comprando? Né? Ele está comprando bem-estar financeiro para o cliente dele na prática, para o cooperado, para o participante do fundo de previdência, do segurado dele, enfim. E a gente começou a ver que a gente colhia dados bem interessantes durante a experiência gamificada. Eu Uhum. entendia se o Gabriel tinha ou não previdência, se o Gabriel ele queria ou não trocar de carro nos próximos 6 meses, porque eram Ah, os objetivos financeiros dele, que a gente ajudava a se organizar financeiramente nesse sentido. Entendia, ó, o Gabriel setou aqui, ele vai viajar para a Europa daqui 3 meses, porque provavelmente você não decidiu para a Europa da semana para outra, né? uhum. Cara, esse cara vai comprar euro, né? Então, quando é o melhor momento para abordar ele para comprar euro? Quando é o melhor, o cara vai comprar, trocar de carro, de moto? Quando é o momento de eu oferecer para ele um financiamento, um consórcio ou qualquer coisa do tipo, saca? E como é que tá o hábito financeiro? É uma coisa que a gente bate muito, todo mundo que a gente conversa, toda instituição financeira, desde o PFM até a plataforma gamificada, que esses hoje são os nossos dois produtos, que é para de pensar apenas em produtos e serviços financeiros, saca? A gente brinca aqui que você não come um CDB e janta uma poupança e sobremesa um crédito. Então, como é que a gente entrega conveniência? Como é que esse compartilhamento de dados, né, a gente leva facilidade para o nosso cliente na ponta? Então, Uhum. quando a gente começou a entender que a gente conseguia colher isso dentro do. Falhou aí, Gabriel? Não, não, pode seguir, dá pra continuar. Ah, tá. Quando a gente começou a entender que isso gerava dados interessantes para as instituições financeiras, a gente começou a vender isso. Falei assim, cara, você Aham. entrega aí uma plataforma gamificada de educação financeira para ser um diferencial de você para o seu cliente, né? Você está cuidando do bem-estar financeiro dele. E no final do dia, eu estou te devolvendo dados que você vai conhecer melhor esse cara, né? Os hábitos, comportamentos e perfis e necessidades financeiras dele. E aí o negócio começou a virar, e aí começou a virar bem, assim, nesse sentido. E aí no ano passado, isso 2020, tá? Final de 2020.
E aí, início do ano passado, a gente já começou a olhar forte, né, para a questão do Open Banking, e aí vem toda essa memória de tudo que a gente falou, né, de o dado vai começar a chegar via compartilhamento, porque na plataforma gamificada nossa hoje é tudo input do usuário. É tudo Aham. data entry dele, saca? Então, assim, você vai me falar, e lá tem algumas missões que a gente ajuda o usuário da instituição financeira a mudar hábitos financeiros, né? Então, assim, você tem uma missão, por exemplo, você tem que reduzir 3 despesas domésticas e comprovar dentro do game que você reduziu 3 despesas domésticas. Você Uhum. tem que trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata e comprovar pra gente. Você tem que fazer o primeiro investimento, Se saca? tem a missão ali de compartilhar o dado para automatizar isso aí, o cara segue no flow ali, compartilha, Exatamente. né? Exatamente. É aí que é a Investplay pré e pós não, né? O agora Open Banking, assim, que é a questão dos dados. Aham. Que antes era o usuário, e assim, o data entry, ele é muito, né, o usuário imputando ali, ele é muito rico, porque a gente descobre coisas que, cara, pergunta pro cara, né? Mas o volume é muito baixo, né? Comparado a ser puxado o mercado ali de algum lugar, o dado histórico Claro, tudo do Gabriel, né? claro. É, e aí, quando você imputava isso pra gente, você, cara, diminui 3 despesas domésticas. Pô, tô mudando o hábito desse cara. Quando você colocava lá que você fez seu primeiro investimento, cara, eu tô criando o hábito do cara começar a investir mesmo que pequenininho. Quando você Aham. imputava isso, quando você imputa isso dentro da plataforma, né, ela existe ainda, aí eu tenho acesso a esses dados. Você está investindo quanto, aonde, por quê, com qual liquidez, com qual rentabilidade. Quando você diminui uma despesa doméstica, qual que é esse hábito de consumo do Gabriel? Gabriel é casado, solteiro, tem pet, não tem? Ele gasta em média X reais de conta de energia. Em cima disso, o que a gente consegue trazer de produto e serviço financeiro? Aí você Porra, cai numa gama de coisas. Só que você bate em volumetria, saca? E você bate num outro ponto que é o quanto que o brasileiro prioriza a educação financeira dele, tá? Falando na prática aí, que isso vai até de contra a gente, inclusive, assim, quando você fala na parte educacional, a gente brinca aqui que o brasileiro gasta R$ 49,90 no Netflix por mês, mas não gasta R$ 1,90 para melhorar a vida financeira dele. E aí uhum. todos esses PFMs aí, essas soluções de educação financeira que existia pré-Open Banking é uma prova disso, que monetização era o inferno na Terra, né? Era um desafio muito grande para os caras. É, E aí foi um pouquinho nesse sentido, né? Então, assim, o interesse das pessoas em se educarem financeiramente, ele é realmente na prática muito diferente, é a teoria da prática. As pessoas Aham. estão menos interessadas em se educar, elas querem, o que que eu faço? Mas, cara, na prática, olhando assim, até o que eu tenho visto assim de empresas lá fora, vocês fizeram uma trajetória muito louca, assim, que é meio que o inverso, né? Vocês começou pela educação, entendeu o cara, montou formas de estimular esse cara, a melhorar a vida dele. Num período aí, eu vou usar aqui o francês, um período merda, do tipo, cara, você não tinha as ferramenta que tem hoje, né? Então, assim, Exato. como é que você vai incentivar esse cara a melhorar o hábito da vida dele, mandando ele comprovar, assim, uma parada que, cara, meio louca, e mesmo assim se botaram de pé e fizeram. E talvez, vamos dizer assim, no momento, entre aspas, errado, né? Meio antes da hora. E agora você tem uma porrada de ferramenta que agora você consegue ter um PFM que na prática você entrega esse benefício de bem-estar financeiro, de educação e etc. Que é algo que, cara, muita gente, cara, lá fora tá fazendo o caminho inverso, né? Agregou o dado, não sabia o que fazer e agora tá buscando querer melhorar a vida desse cara, querer entregar ações automáticas que facilitem a vida dele. E, cara, vocês mostrando que não, dá pra você fazer um business começando pelo outro lado. E, cara, que maneiro, assim, cara. Na minha cabeça, assim, pô, se vocês conseguiram entregar valor nos momentos anteriores ao Open Banking, onde, na minha visão, era muito mais difícil, né? Agora que o negócio, enfim, tem um caminho absurdo pela frente, né? Tem um potencial, né, velho? É verdade. Tem um investidor que fala isso com a gente, né? Que a gente fala, a gente já se perguntou, cara, por que que a gente não estava falando de Open Bank desde 2018, né? Por que que a gente não
A gente fez essas perguntas, e aí você sempre olha para a grama do vizinho, né? Sempre mais verde, mais bonita, mais florida, bem cortada. E aí os caras, tem esse investidor específico, que é, ele fala isso com a gente, cara, os seus segundos de vida é diferente dos segundos de vida das outras pessoas, todo mundo é, né? Obviamente, mas entenda esses segundos de vida que vocês tiveram, o quão importante foi pro que vocês estão fazendo hoje, sabe? Uhum. Que é a gamificação. Hoje a gente tá, então, igual você falou, né, tocou nesse ponto. Trouxe o dado para dentro de casa, o que que eu faço com esse cara? Como é que eu vou gerar receita em cima disso? Como é que eu vou criar produto, tal, etc, né? Você tem N formas ali. Mas sem engajamento, você não vai fazer nada, né? E engajar o cara, engajar o usuário é uma tarefa extremamente difícil. E a cada dia que passa, a gente divide a atenção do usuário com tudo, né? Desde coisas diretas, né, de produtos similares, até um reality show ou alguma coisa do tipo que o cara, né, tá no momento de pandemia, ele tá muito estressado, ele quer menos, quer focar mais naquilo, enfim, né, vários exemplos assim. E essa bagagem da plataforma gamificada, ela nos trouxe uma expertise e um know-how legal para o desenvolvimento do PFM. E Aham. aí, assim, agora é mais fácil você olhar o histórico e entender, assim, quão legal e rico foi isso, sabe? Aham. Mas, cara, que legal, assim, como é que vocês passaram, vamos dizer assim, nessa tempestade para agora pegar um caminho super legal, assim, pra voar, assim, cara. Até aproveitar agora pra você fazer o jabá, assim. Então, cara, quem são os potenciais clientes, né, da Investplay? Quem procura contratar vocês? Porque, enfim, em qual momento eu deveria procurar para fazer uma parceria com vocês? Quais são os Boa. serviços que vocês têm entregue hoje, contando já com o Open Finance e tudo mais? Legal, legal. O que a gente tá vendo, assim, né? A gente conversa aí com muita gente no mercado financeiro, a gente vê três grandes perfis diferentes, assim. Você tem aqueles caras que estão hiper early adopters, falando de Open Banking desde 2018, os grandes bancos normalmente, né? É, Você tem aqueles caras que estão mais não é retardatários a palavra melhor, assim, né? Mas estão mais atrasados, assim, no timing, né? Quando a gente fala de Open Banking, mas não necessariamente apenas por mindset, apenas por não entender que pode vir de oportunidade, mas é por capacidade, sabe? Que tá perdendo cabelo para cumprir o regulatório. E, assim, cara, eu não consigo pensar em estratégico do Open Banking. Eu tô pensando em regulatório, já tô na tanto Exato. aqui para poder atender e eu não tenho um suspiro para pensar na estratégia. E você tem pessoal no meio do caminho que vem saindo dessa terceira via aqui, que é quem está entendendo, e a gente sentiu uma fortíssima aí, demanda, cara, assim, do início do ano para cá, da galera começando já, as instituições financeiras, a começar já a olhar para o estratégico, formar squad dentro das IFs de estratégico do Open Banking. Então, a cada dia que passa, tá melhorando mais. E o mais legal, que no ano passado, a estrutura do nosso PFM, a gente já tinha desenhado, né, dentro de casa e tal, algumas coisas, mas ela foi co-criada com uma IF, com uma instituição financeira. A gente fez tipo como se fosse um design sprint de 3 ou 4 dias, quase 60 pessoas lá dentro. Eu acho que a gente não pode citar não com a NDA com eles, É melhor mas, avisar, né, cara? é, mas no segundo, se puder e a gente descobrir depois, numa segunda conversa a gente cita. Depois deixa eu. E aí a gente criou, cara, assim, reformulou muita coisa junto com o time dos caras de Open Banking, time de CRM, time de dados, time de Pô, que segurança, maneiro. 60 pessoas de um cliente real falando que essa é a minha demanda e a galera lá que algumas pessoas que estavam tocando ali sabia muito de Open Banking, sabe muito de Open Banking. E dali nasceu o filho mesmo que começou a rodar e aí começou a ter a demanda. Então hoje a gente atende desde de bancos ali, quando a gente fala de S4, S3, S4, S5, tá? Uhum.
se um S2 já está mais madura, né, na grande maioria, está desenvolvendo dentro de casa. Cooperativas de crédito, a gente veio, né, todo o conhecimento da plataforma gamificada, então a gente tem uma facilidade, uma parte muito legal de cooperativismo, que Uhum. é diferente quando você vai falar de uma solução para uma IF normal e para uma cooperativa é muito diferente. O sistema cooperativista é muito diferente. Tem um ganha-ganha ali da cooperativa, o cooperado, é, e de quem está liderando, né, toda a operação ali. Então, e tem algumas novidades legais aí que a gente não pode soltar, mas acho que no próximo papo a gente vai Boa. conseguir trazer. Então é isso, cara. Assim, hoje estamos muito focados em S3, S4, S5 e já entregando também para quem está nesses grandes grupos, ferramentas também para trazer mais robustez para quem já tem solução dentro de casa. Então, via EPI, SDK, então já estamos fornecendo para esses caras. E é isso que escala a gente, né? Também, assim. Então, tá nesse formato. Então, as IFs, né, que já estão entendendo que faz sentido o estratégico, né? Que faz sentido, acho que todos vão entender isso, mas que É um está no momento, momento, né? tem o braço, tem energia, tem o budget, tem o, né? Enfim, então é o momento ideal ali pra gente bater um papo, sabe? Legal, legal. Inclusive, eu vou botar o link aqui de vocês. Se tiver algum outro específico que você quer que eu deixe aqui, eu coloco junto no episódio também, deixo aqui na descrição. E, cara, eu queria aproveitar, está chegando aqui no final desse episódio, desse primeiro episódio, para eu falar outras vezes aqui. Mas eu gosto de aproveitar para saber um pouquinho das previsões da galera. Então, Legal. o que que te imagina para o mercado aí nos próximos anos? E, enfim, onde é que você acha que esse negócio vai chegar? E, cara, é para vir sem. Não vem com previsão conservadora, não. Aqui é pra gente sonhar mesmo. Daqui uns anos a gente volta nesse vídeo e fala: caraca, olha Eu o acho que as chute. pessoas vão estar compartilhando alguns dados, não, vão Não, né? cara, vai tá funcionando para TJ. Falou: não, quero sonhar, pô. Agora é hora de sonhar aqui. Legal, legal, velho. E um ponto que a gente bate, eu até comentei isso agora, né, recentemente. E a gente tá vindo aí do Open Banking, entrando no Open Finance e tal. Mas eu ainda vejo o mindset muito focado das IFs nos produtos e serviços financeiros, até para conseguir gerar negócio, né? E aí sustentar essa operação Open Finance toda. Uhum. Mas no médio e longo prazo, cara, acho que a gente partindo ali pro Open Data, né? Já estamos vendo aí algumas soluções querendo nascer para conectar um mundo Open Finance, né? E sair da esfera ali do seu território federal e começar a atingir outros lugares e numa padronização, né? Ainda é cedo, então assim, falando do futuro lá na frente mesmo, daqui no médio prazo. Uhum. Depois que o resto do mundo começar a entrar numa mini página, assim, pelo menos básica, né? Base, assim, do Open Finance, a gente já começa a falar de uma coisa globalizada que vai começar pelos early adopters, né? Legal, legal. E aí a gente entra nesse ponto especificamente como é que a gente entrega conveniência? Como é que a gente entrega, está tudo conectado? Se eu estou num lugar só, como é que eu contrato o que eu quiser contratar, mas como é que eu entendo, por exemplo, né, a gente estava conversando no particular aí depois, antes, né, como é que eu entendo lá que o meu pet tem uma doença que eu gasto muita grana com o meu pet porque ele come carne de avestruz? Eu tenho medo do pessoal descobrir o que eu sou capaz de fazer pelos pets que eu tenho aqui em casa. Então, talvez é melhor nem o pessoal nem Nem entender. continuar nessa conversa, né? Exato, exato. Dá uma segurada na onda aí. E o mercado tá crescendo demais, né, cara? Ano Porra, após ano, assim. Essa geração é muito pai de pet, mãe de pet, né? porra. Mas é isso, assim, cara, entender isso, né? Hoje a gente tem uma parceria, parceiro super legal, uma startup também tá crescendo pra caramba, já são grandes, que não é na área de Open Banking, Open Finance
propriamente dita, mas junto com eles a gente trouxe mais de 140 parceiros no Brasil todo. Então, isso a gente tá falando de agora, para falar do futuro. Então, assim, Uhum. hoje a gente já entende lá que o nosso usuário da IF, o cara compra muito numa varejista tal, eu já trago para ele um desconto numa próxima compra dele, porque Legal. isso já está acontecendo aqui. Porque eu já consigo entender seu hábito de consumo, que você, por exemplo, eu vi que o Gabriel, ele, nos últimos 4, 3 meses, ele gastou mais de 2 ou 3 vezes com passagem aérea, aí você entra na categorização específica ali de viagem. Aham, aham. Cara, o Airbnb é parceiro nosso, vou te dar 35% de Uhum. desconto, vou te dar uma diária grátis. Se é um hábito seu, eu vou te ajudar a poupar ali, eu te dar a conveniência. Isso a gente tá falando de agora, a gente já tá fazendo, mas lá na frente, é isso, é tipo assim, É o que dá para fazer em cima além disso, só mais. assim, abrir poder desse CRM, vamos dizer assim, pro mercado, dá pra gente ser muito mais criativo do que só avisar pro cara que ele tá no chat especial e que ele Exato. deveria tirar o saldo de uma conta. Acho que isso é só o primeiro. Eu também sonho assim com isso, da gente ter uns insights que você recebe de uma instituição, qualquer ela que seja, mas que sejam quase de que, cara, você, se tivesse mais tempo para se andar ali e olhar, você poderia chegar numa decisão tão personalizada e importante quanto essa dica que Exato. estão te mandando, né? Porque hoje a sensação é que é muito genérico ainda, por mais que pô, eu recebo aqui um monte de e-mail puta, de promoções aqui, mas assim, a gente sabe que é para uma segmentação aqui de 1 milhão de pessoas no meio. Um negócio que foi feito para mim. Exatamente. É quase que humanizar a tecnologia, né? É o contrário. Exato. Como é que a gente deixa mais usual? E aí a gente fala de tudo, cara. Assim, você sai do produto de serviço financeiro, você vai falar de seguro, você vai falar de pet, você vai falar de casamento, você vai falar da telecom, você vai falar de. E aí, dentro dessa esfera toda, aí realmente a gente vai ter que voltar para comparar daqui 5, 7, 10 anos como é que era, né? E como é que a gente tá, mas eu acho que tem muita oportunidade, cara, muita oportunidade para todo mundo, assim, um pré-futuro, assim, né? Pré-futuro, na verdade, está acontecendo. A gente também está sendo muito procurado por Bank as a Service, né? Aham, aham. Startups ou empresas que entregam para poder consumir nossas soluções para entregar uma solução de Bank as a Service mais robusta, né? Até pela fintechização aí do varejo e tal, etc. Legal. Imagina isso daqui 5, 10 anos, né? A Pô, capacidade disso. cara, excelente, cara, excelente. Queria te agradecer pra caramba aqui pelo tempo e agora a gente vai falar mais vezes, assim, não tem como, enfim, ter papo ruim contigo, a conversa foi boa pra caramba. Super obrigado por dividir aqui a história com a gente. Eu vou botar todos os seus links aqui. E já vou deixar um recado pra galera que eu tô indo assistir agora um filme, agora à noite. Esse episódio está sendo gravado dia Vai dar 10 de tempo? maio. Eu acho que vai, mano. Eu vou ver um filme de um cara que começou a trabalhar com o Open Bank e gravar um filme sobre isso dele, que é basicamente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ele é basicamente aquilo que a gente enfrenta no dia a dia pra botar esses negócios de pé, cara. É uma loucura divertida, vai. Dentro das loucuras que tem aí, é uma divertida de se fazer, cara. Vou, com certeza, é bom filme. Obrigado pelo tempo aí. Parabéns novamente, por tudo que você está movimentando do ecossistema aí, fazendo a galera vir, fazendo a galera se abrir. Uma coisa que eu acho super legal aí é que a maioria das pessoas está muito próxima, está muito no mesmo nível ali, porque é novo, né? Sim. A gente conversa com os IFs, a gente conversa com outros fintechs, a gente conversa com concorrente, a gente conversa com quem tiver que conversar, tá todo mundo no mesmo nível. Então, quando você fomenta essa comunidade, né, todos nós saímos na frente ali, e na prática, não na teoria, né? Exato, exato. Bonitinho, vamos tocar a comunidade, é necessário, e etc. Aham. Mas é isso aí, cara. Parabéns pelo trabalho. E contem com a gente aí, vamos super juntos. Pô, vamos colocar e, cara, já vou soltar novidade aqui. Em breve a gente vai estar com um canal de cortes, vai sair cortes de tudo que é episódio. Então eu vou soltar aqui o cara falando que, olha, eu ganhei 100 mil. E aí eu vou botar tua cara ali, Ligue já, deixa contrate arrasta aqui. pra cima aí. Ele começou apenas com R$ 1.
Exato, exato. Esse cara começou fazendo. Tô brincando, cara. Não vamos achar um meio termo aí. Não precisa ser essa festa aí que tem, o pessoal tem feito. Mas, cara, mais coisas aí. Tá vindo como grupos pra comunidade pra gente trocar ideia e tal. Então tá vindo bastante novidade aí pra galera. E é isso, pessoal. Super obrigado por acompanhar aí mais um episódio. Ficaram aí com essa história incrível aqui do Iago e da Invest Play. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. Fiquem atentos aí na próxima semana a gente solta mais um episódio. Super obrigado. Um grande abraço, pessoal. Boa. Valeu, pessoal.